Olá, tudo bem com vocês? Após a aula sobre conceito de texto, eu vou trazer aqui quais são os tipos textuais, certo? Então, os textos, eles têm seus tipos, e são 6, como eu coloco aí, são 6 os tipos textuais. Primeiro, o que são os tipos textuais, né? Eles são construções textuais que têm como características os aspectos linguísticos, tá? Eles apresentam determinadas características linguísticas. Então, nós temos a narração, a descrição, a exposição, a argumentação, injunção e o diálogo, tá? Então, nós podemos falar que esse é um texto narrativo, aquele lá é um texto expositivo, aquele é um texto argumentativo. Quando nós falamos isso, pessoal, precisa estar bem claro que quando a gente fala assim, olha, esta carta, ela é narrativa, né? Ou esta carta, ela é expositiva. A gente tem que pensar o seguinte, quando a gente fala que um texto é expositivo, é porque é o tipo que predomina naquele texto, certo? Porque um único texto, dependendo da sua extensão, porque a gente pode ter textos longos, textos curtos, né? Quando a gente tem esse texto, por exemplo, pare, é o texto, lembra que o texto, quando a gente fala pare, é um texto? Esse texto é um texto injuntivo, porque ele dá uma ordem, né? Injunção é uma ordem, então não pode falar que ele tem outro tipo, porque é uma palavra só, ele contém apenas o tipo injuntivo. Mas quando a gente tem, voltando lá então, quando a gente tem um texto longo, obviamente a gente vai notar a presença de vários, 1, 2, 3, às vezes até os 6 tipos textuais dentro de um mesmo texto. Então, quando a gente fala assim, essa carta é descritiva, ela é predominantemente descritiva, mas ela pode ter diálogo, ela pode ter argumentação em algum momento. Em algum momento, quem escreveu a carta pode querer argumentar alguma coisa, embora esteja descrevendo. Ela pode ter um pedido, uma ordem, uma injunção, né? Então, quando a gente trabalha com tipos textuais, nós temos que ter em mente que eles podem aparecer em conjunto, né? Mais de um no mesmo texto, certo? E agora eu vou para as características de cada tipo, tá? O tipo narrativo, então, qual é a característica dele? Quando você bate o olho num texto, fala, nossa, esse texto é narrativo. Por quê? Porque ele vai apresentar uma sequência temporal e lógica dos fatos. Então, ele vai apresentando a sequência dos fatos, verbos no passado e quase sempre apresentam marcadores e sequenciadores temporais. Por exemplo, primeiro, depois, ontem, né, naquele dia, naquela época, assim, né? Então, esses são os marcadores e sequenciadores temporais. Vou trazer um exemplo aqui. Estava sentada na sala de espera para minha primeira consulta com um novo dentista, quando observei que seu diploma estava dependurado na parede. Estava escrito seu nome. De repente, olha o marcador. Recordei de um moreno alto que tinha esse mesmo nome. Então, assim, aqui é uma narração, ela está narrando com tempo no passado, com verbos no passado e uma sequência lógica de acontecimentos, tá? A gente vai apresentando um acontecimento atrás do outro de fatos do passado. Isso é a narração. Descrição. Caracteriza-se por ser um retrato verbal. Então, a descrição é quando para no tempo, tá? Parou no tempo e começou a descrever, esse é um texto predominantemente descritivo, tá? Seja de pessoas, objetos, animais, sentimentos, cenas ou ambientes. Você nota a presença, obviamente, então, de adjetivos, que são as características, e locuções adjetivas, tá? Então, lá, no último parágrafo aí, enquanto a narração progride a história, então, uma certa manhã, depois eu fiz isso, depois eu fiz aquilo, a descrição, ela para no tempo, ela interrompe aquela narração e começa. Aí eu vi aquele céu, estava azul, e aí você começa a descrever, tá? Então, a descrição é quando interrompe a cena. Então, aqui, sua estatura era alta e seu corpo esbelto. A pele morena refletia o sol dos trópicos. Os olhos negros e amendoados espalhavam a luz interior de sua alegria de viver e jovialidade. Os traços bem desenhados compunham uma fisionomia calma que mais parecia uma pintura.
certo? Depois na descrição eu coloco a fonte, tá bom, gente? De onde eu tirei esse texto. Então aí vocês veem que é um retrato falado, né? Ele não tem sequência de tempo, acontecimentos, nada disso. Ele é apenas repleto de adjetivos, né? Alto, esbelto, morena, negros, amendoados, jovialidade, né? Calma. Exposição. O que é exposição? É o ato de expor, apresentar por escrito ou oral. Então, uma aula, uma palestra, né? São textos predominantemente expositivos, tá? Expõe uma teoria, uma tese. Caracteriza pelo ato de explicar, apresentando conceitos, definições. Então, por exemplo, nos textos didáticos, tá? Um livro didático é um livro predominantemente expositivo, um livro acadêmico. E ela geralmente vem acompanhada com a descrição e com a argumentação. Então, aqui nós temos um texto curto sobre a história do celular, ele está trazendo uma exposição, ele está expondo, narrando também juntamente, como eu falei, a história do celular, tá? Eu não vou ler todo por causa do tempo. A história do celular é recente, mais remota ao passado, e as telas do cinema. A mãe do telefone móvel, a austríaca Hedwig Kiesler, mais conhecida pelo nome artístico Hedy Lamarr, uma atriz de Hollywood que estrelou o clássico Sansão e Dalila. Então, aqui é um texto expositivo, tá? Ele está dando conceitos, está explicando, está trazendo a história do telefone celular. Aqui eu coloco a fonte. Argumentação, tá? O texto argumentativo é aquele que defende pontos de vista, defende uma opinião, defende uma tese. Então, por exemplo, uma DR, né, uma discussão de relacionamento, é um texto, uma DR é um texto em que predomina a argumentação, porque um quer estar mais certo que o outro, né? Um não quer perder o seu ponto de vista, não quer ceder para o outro. Então, é um texto predominantemente argumentativo. Tá? É reconhecido pelos marcadores argumentativos e modalizadores, tá? Marcadores argumentativos são aquelas conjunções, aquelas marcações, aqueles conectivos que indicam argumentação. No entanto, porém, dessa forma, não obstante, e os modalizadores são aquelas palavras que atenuam ou reforçam o discurso. Por exemplo, está claro, pode ser, né? Então, esse pode, ele modaliza, ele atenua, aquele está, eu tenho certeza, isso é um modalizador de ênfase, ok? Eu tenho até um artigo escrito sobre isso, os modalizadores em textos científicos. Depois eu coloco no link aqui também, na descrição. A argumentação, ela é uma ação persuasiva, então lembrando que o verbo persuadir é convencer, né? Ele precisa convencer o seu interlocutor. Então, eu também não vou ler todo o texto aqui, mas eu vou mostrar para vocês alguns marcadores. A televisão difunde programas educativos edificantes, tais como zigue-zagues, documentos sobre história, ciências, informação sobre a atualidade, divulgação de novos produtos. Todavia, então aqui ele vai trazer o ponto de vista dele, ele vai argumentar trazendo um marcador discursivo. Então, esse todavia é um marcador discursivo, né? A televisão exerce também uma influência negativa ao exibir modelos, né, cujas características são inatingíveis pelas crianças e jovens, né? Então, ali embaixo ele também traz a violência, outro aspecto negativo da televisão em geral, aqui ele modalizou, né? As crianças tendem a imitar os comportamentos violentos, o que pode colocar em risco, tá junto? Colocar em risco, que pode, então aí modaliza. Então, o texto argumentativo, ele tá sempre transitando entre a ênfase e a atenuação, né? A gente enfatiza e atenua, ok? Para que a gente convença. A injunção, o nome é feio, o nome é esquisito, né? O ato de injungir, né? Injungir é você impor, obrigar, fazer agir, né? Então, as injunções mobiliza
a pessoa a fazer alguma coisa. Mas nós temos também, por exemplo, regras de jogo, nós temos manuais de instrução, tutoriais, são textos predominantemente injuntivos, tá? Os verbos que marcam o tipo injuntivo são imperativo, tá? Então, faça isso, dobre o papel na ponta, beba água, mexa o bolo por 2 minutos, mexa a mistura, né, por 2 minutos. Então, esses são verbos no imperativo e eles colocam que também tem a predominância dos verbos no infinitivo. Por exemplo, parar, né? Por exemplo, parar de fumar é muito importante, né? Pare de fumar. Os gêneros de usos mais correntes, então já falei, são receitas, instruções, bulas, preces, quando você fala, ai, quando você está rezando, né? Você está pedindo, propagandas, mensagens de autoajuda, os provérbios, tá? São textos que predominam a injunção. Vou colocar aqui um exemplo, é um poema, né? Dizes que sou o futuro, não me desampares no presente. Na verdade, é uma súplica em forma de poesia, tá? Dizes que sou a esperança da paz, não me conduzas à guerra. Então, quando ele pede, ele suplica, isso aqui são exemplos de injunção, tá bom, gente? O diálogo, eu não trouxe aqui exemplo de diálogo, mas o diálogo, ele está presente nas nossas trocas de mensagem de WhatsApp. O diálogo é uma conversa de telefone, quando você pergunta, oi, tudo bem? Como vai? Então, qual é a característica dele? É a troca de turno, né? A gente reconhece o diálogo pela troca de turno entre interlocutores. E pode ser oral ou escrito também, tá? Como todos os outros tipos textuais aparecem nos diversos textos. Ok, pessoal? Desculpa a correria, é que eu não gosto de deixar o vídeo muito longo, mas eu acredito que o básico sobre os tipos textuais eu tenha passado para vocês, ok? Então, depois nós vamos para o vídeo de gêneros textuais, para finalizar essa série sobre textos. Muito obrigada, até mais.